contato. Quanto maior o contato entre as moléculas reagentes, mais rápida será a sua reação. Alimentos sólidos devem ser mastigados várias vezes antes de serem ingeridos. Ao triturarmos os alimentos na boca, aumentamos sua superfície de contato, o que torna a digestão mais rápida. Durante a digestão, íons hidrogênios são retirados do sangue para a produção de ácido clorídrico. Essa retirada provoca o que se denomina alcalose pós-prandial, ou seja, um estado de sonolência após as refeições. Se os alimentos forem ingeridos em pedaços maiores, essa alcalose será mais intensa, aumentando o tempo de digestão. Observaram então por que aquele soninho gostoso após as refeições? Para pensar. Para que você faz digestão? Na verdade, você pega o alimento na forma de moléculas muito grandes, joga na boca, começa a mastigar, com que finalidade? Quebrar esses alimentos em moléculas menores. A saliva atua sobre eles e cai dentro do estômago. Lá no estômago, você tem um negócio chamado suco gástrico, no qual a substância mais importante é o ácido clorídrico. Só que o ácido clorídrico não está lá fabricado e pronto. Ele é fabricado no momento que a substância, que é a comida, chega dentro do estômago. É por isso que o sangue, nesse momento, cede íons hidrogênios para dentro do estômago para formar o HCl e atacar as proteínas, quebrando-as em pedaços menores, que são os aminoácidos. Mas o importante daqui é perceber que se o sangue cedeu o hidrogênio, ele ficou alcalino, levemente alcalino. Por isso o nome alcalose. Porque o sangue alcalino, ele fica desregulado e precisa roubar de outros lugares substâncias para recompor o meio inicial. Nessa situação, você se sente mais fraco e leva a sonolência a ocorrer. Não sabia que aquele sono depois do almoço tinha um nome tão pomposo. Alcalose pós-prandial. Isso, Gotinha, é o nome chique do processo. A alcalose é a principal parte desse nome, que determina que o teu sangue ficou levemente alcalino. O pH foi deslocado para o meio mais básico. Temperatura. Esse é o terceiro fator. A temperatura significa a medida da agitação térmica das partículas de uma mesma substância. Ou seja, envolve diretamente a ideia do calor. O calor é que, passado as moléculas, sempre da onde tem mais para onde tem menos, é que faz com que as moléculas se agitem mais ou menos. Medir essa agitação é que o termômetro faz. E mede com isso a ideia da temperatura. Só que para o teu raciocínio. Se você vai dar calor, se você vai aumentar a agitação, consecutivamente aumentar a temperatura, você vai fazer com que as moléculas, ao se agitar mais, se choquem mais. E se vão haver mais choques, vão quebrar mais ligações. Isso então vai tornar a velocidade da reação mais rápida. Exatamente. Vamos fazer um outro experimentozinho aqui, rápido também, para você perceber como funciona essa ideia da diferença da velocidade da reação em função da temperatura. Veja só, esse também é um experimento que nós podemos fazer em casa, com tranquilidade. Veja só, eu tenho aqui duas garrafas térmicas, uma com água quente e uma com água gelada. Colocamos então a água quente em um dos copos. E pegamos a água gelada e colocamos no outro copo. Vou pegar aquele mesmo sorrisal do experimento anterior. Bicarbonato de sódio na forma de um comprimido. Observa o que? O que eu espero que aconteça aqui pelo que eu acabei de te dizer? Se essa água está quente,
as suas moléculas estão em maior agitação. O que vai, quando o bicarbonato entrar, facilitar a reação. Logo, eu espero que essa seja uma efervescência mais rápida. Ao contrário daqui, que se a água está gelada, as moléculas estão em menor agitação e devem demorar mais para efervescer. Será que isso vai acontecer? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Observa como borbulha muito mais forte. A rapidez com que ele fervesce. Observamos então que o que foi explicado anteriormente realmente acontece. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação, porque você aumenta a agitação molecular e aumenta a frequência dos choques que acontecem entre as moléculas. Uma coisa simples que você comprova um fator importante no controle da velocidade das reações. Um alimento cozinha mais rapidamente numa panela de pressão, por exemplo, porque nesse tipo de panela a água ferve a uma temperatura maior, o que favorece o cozimento. Para melhor conservação de alimentos, eles são guardados em refrigeradores ou congeladores, que apresentam temperaturas menores que a do ambiente, diminuindo a velocidade das reações responsáveis pela decomposição. Teve um cara que também observou isso há muito mais tempo que a gente. Ele se chamava Jacobus van Hoof. Esse cara percebeu justamente que quanto maior for a temperatura em que a reação estiver ocorrendo, essa reação tem uma velocidade de ocorrência cada vez maior. Ele foi mais longe. Ele instituiu uma regra geral. Ele percebeu que em grande parte de reações, a cada 10 graus Celsius que você aumentava, a velocidade daquela reação dobrava. Ou seja, se a reação acontece a 5 graus Celsius, a velocidade é V. Então, segundo Van Hoof, se ela ocorrer a 15 graus Celsius, a velocidade vai ser 2V. E se ela então ocorrer a 25 graus Celsius, a velocidade passa a ser 4V, o que mostra que a cada variação de 10 graus Celsius, o dobro da velocidade irá acontecer no seu processo. Outro exemplo da influência da temperatura na velocidade das reações ocorre com a combustão, que é uma reação exotérmica. Em um ambiente onde a perda de calor é pequena, como em uma floresta, a temperatura do ambiente aumenta e provoca um aumento na velocidade da reação de combustão. É isso o que torna os incêndios, especialmente os florestais, tão devastadores. Observou como Van Hoof tinha razão? Quando você faz uma queima em uma floresta, por exemplo, a quantidade de calor gerada aumenta tanto a temperatura que faz com que a velocidade de queima seja cada vez maior. Por isso, ele alastra com facilidade e é devastador. Porque necessariamente a quantidade de calor envolvido ali está aumentando pela queima, a agitação das moléculas aumenta, ou seja, a temperatura aumenta, e com isso a velocidade com que aquilo queima é muito grande. Não dá para você controlar, você não consegue abaixar tanto esse calor. Agora está explicado, porque todo incêndio em floresta danifica gigantescas áreas florestais, porque justamente a temperatura do processo aumentou muito, tornando a velocidade com que aquela reação acontece muito grande. O quarto fator é constituído ali da concentração e pressão. Na verdade, são duas áreas distintas, porém que atuam sob a velocidade da mesma maneira. A concentração está relacionada com a quantidade de matéria envolvida no processo reacional. Se você aumentar a quantidade de substância, você está aumentando a concentração. Logo, terá mais moléculas dentro do recipiente, maior número de choques, contatos entre elas, e com isso uma maior velocidade.
Já a pressão, e entenda que pressão está associada a substâncias gasosas, ela atua de que maneira principalmente? Associada ao volume. Quanto maior a pressão sobre o sistema, menor o volume ocupado por aquelas moléculas. Se o volume ficar menor, necessariamente as moléculas se aproximam, fazendo com que haja mais choques e aumentando a velocidade. Em suma, tanto a concentração quanto a pressão, quando aumentados, aumentam a velocidade da reação. Por isso você explicitou dessa mesma forma, porque ambos trabalham proporcionalmente à velocidade dessa reação. O nosso quinto fator associa então os catalisadores e inibidores. Os catalisadores diminuem a energia de ativação, logo aumentam a velocidade. Observa, catalisadores e inibidores são fundamentais para que você possa, em alguns momentos, se necessário, aumentar a velocidade da reação e ou diminuí-la. Veja só, catalisador é uma substância que, quando entra no processo, faz com que, com a sua presença, você não precise de tanta energia para aquele processo acontecer. Ele está ali no meio, estimulando o processo para que você, então, em menor tempo, consiga quebrar todas as ligações e fazer a reação acontecer. Por outro lado, os inibidores fazem com que o processo se torne mais lento. Por quê? A grande diferença está em catalisadores não participam do processo. No final da reação, eles são obtidos novamente. Inibidores, ao contrário dos catalisadores,